Então, eu vou começar a falar sobre o nosso trabalho, a análise de um composto conhecido. O meu grupo é a Eduarda, a Gabriele, Henrique, a Júlia e eu, Marcelo. O nosso composto desconhecido é o P2-hidroxi-3-isopropilamino propoxifenilacetamida. O primeiro tópico que a gente vai abordar é a classe farmacológica, do qual esse fármaco pertence. Depois vai ser os aspectos farmacológicos, o mecanismo de ação e a ação terapêutica que ele tem. Depois, a estrutura molecular que o fármaco ele possui. E, por último, a elucidação dos espectros desse composto desconhecido. A gente vai identificar os sinais e as bandas mais características. A classe farmacológica do atenolol pertence aos beta-bloqueadores, sendo um antagonista adrenérgico beta-1 seletivo do sistema nervoso simpático. No mecanismo de ação, a ação terapêutica do atenolol vai se dar com o bloqueio seletivo dos receptores beta-1 adrenérgicos, que ficam principalmente no coração. Ele vai se ligar nos receptores e inibir a ligação da adrenalina e da noradrenalina, que normalmente iriam agir nesses receptores para aumentar a frequência cardíaca e a força de contração do músculo cardíaco. Quando acontece o bloqueio dos receptores beta-1, o atenolol reduz a frequência cardíaca e a de contração, e assim, por consequência, vai baixar a demanda de oxigênio pelo músculo cardíaco. O resultado disso vão ser efeitos que vão beneficiar no tratamento de doenças cardíacas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as ações terapêuticas do atenolol. Eu separei 4 tópicos principais aos quais o atenolol pode ser aplicado, e eu vou comentar um pouquinho sobre a seguir, então. Vou começar falando sobre a hipertensão arterial, então. O atenolol ele é frequentemente prescrito para controlar a pressão arterial elevada, então ele acaba ajudando a reduzir a resistência vascular periférica através da diminuição da frequência cardíaca e da contratilidade cardíaca. Na angina pectoris, então, ao reduzir a demanda de oxigênio pelo coração, o atenolol ele vai ajudar a aliviar os sintomas da angina, como a dor no peito, que é causada pela falta de suprimento de oxigênio adequado para o músculo cardíaco. O infarto no miocárdio, o atenolol ele pode ser utilizado após o infarto do miocárdio para reduzir o risco de eventos cardiovasculares adversos. Então, ele acaba ajudando a estabilizar o ritmo cardíaco e a função cardíaca também. Nas arritmias cardíacas, ele é usado em certos tipos de arritmias, ajudando a regular o ritmo cardíaco, especialmente em arritmias relacionadas à atividade excessiva do sistema simpático. Em alguns outros casos também, o atenolol ele é indicado para prevenir enxaquecas e tratar tremores essenciais. Mas esses são os 4 principais tópicos pelos quais o atenolol ele é aplicado. Então, eu vou falar sobre a estrutura molecular do atenolol, que se chama P2-hidroxi-3-isopropilamino propoxifenilacetamida. O P ele indica que o substituinte está na posição posição 1 e 4 do anel benzênico, indicado pela cor laranja. O 2-hidroxi verde indica um grupo hidroxila, de hidroxi, OH, ligado ao segundo carbono da cadeia propoxi, por isso o 2. O 3-isopropilamino indica um grupo isopropilamino, que é NHCH2CH3, ligado ao terceiro carbono da cadeia propoxi, por isso o 3. E daí vem o propoxi, que é indicado na cor roxa, que é um grupo propoxi, que são 3CH2, CH2, CH2, CH2O, e ele está ligado num anel fenil, que o fenil é na cor vermelha. O fenil se refere a um anel benzênico. E depois vem a acetamida, a 7, na cor rosa, que é um derivado do ácido acético, que ele indica a presença de um grupo acetil. Na nossa molécula, ele é o C-O CH2. E no final, a amida, indicada pela cor azul, que é um grupo funcional amida,
C-O, NH2, que está ligado ao grupo A7. Bom, vou começar falando sobre o nosso primeiro gráfico, que é um RMN de carbono. Carbonos no anel benzênico são tipicamente observados em torno de 120 a 140 ppm. Isso vai depender da substituição específica do anel. O grupo carbonila C-O de uma amida do atenolol geralmente aparece em torno de 160 a 180 ppm. Aí no nosso RMN de hidrogênio, nós vamos ter os hidrogênios do anel benzênicos que aparecem entre 7 e 8,5 ppm. Temos também um sinal de NH2, que está na região 2,5 até 4,5 ppm, e também um NH, que se situa na região 5,5 e 8,5 ppm. Aí no nosso terceiro gráfico é um gráfico de infravermelho, onde nós temos uma ligação C-O, que geralmente aparece em torno de 1670. Temos um grupo amida, C-O amida, que pode ser observada a 1650. Uma ligação carbono-carbono no anel benzênico, que normalmente aparece em 1600. E temos também uma ligação carbono com hidrogênio aromático localizado em cerca de 3100 a 3000. E no nosso último gráfico, a gente tem a massa como um pico principal, que corresponde à massa do atenolol, que é 266, e depois nós temos fragmentos gerados durante a fragmentação controlada da molécula, que são típicos da estrutura do atenolol.